Olá, bem-vindos a mais um encontro, o Conversa Necessária, que hoje terá como tema o racismo. E para essa conversa, nós convidamos a mineira Dandara Tonantizin, pedagoga pela Universidade Federal de Uberlândia e mestranda pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisando as escriscências de cyberfeministas negras. Dandara, obrigada por aceitar nosso convite, e sabemos que esse assunto sempre foi muito necessário no âmbito educacional, né? Mas recentemente essa discussão tomou uma dimensão mais intensa, até por conta da mídia, e que bom que foi dessa forma, né? Porque assim a gente pode discutir esse assunto de uma maneira mais profunda e consistente. E para começar a nossa conversa sobre esse tema, podemos iniciar discutindo a questão do conceito de racismo e de racismo estrutural? Perfeito, muito obrigada. Olá a todos e todas que nos assistem, que acompanham esse congresso. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, dizer que é realmente uma tarefa muito importante colocar a questão racial no centro de todo e qualquer debate. Se a gente quer entender o Brasil, é fundamental entender quais são as relações que estruturam esse país, né? Então, muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu acredito que ele, no nosso país, está para além de um comportamento individual que uma pessoa tem ou não com outra. O racismo ele organiza as relações de poder, porque dos 520 anos oficiais de história do Brasil, 388 foram de um processo, de um modelo de escravização formal de negros e negras. Uma escravização que está muito para além de questões econômicas, ela também foi um modelo social, econômico, político, cultural, que organizou, né, a estrutura geoespacial das cidades, que organizou as relações trabalhistas, as relações interpessoais. Então, o racismo, ele estrutura a nossa sociedade desde a sua fundação. Se ele organiza as relações de poder, se ele estrutura essa sociedade, ele é estrutural, né? Está presente em toda e qualquer forma de manifestação. Vamos tentar imaginar um prédio. A nossa sociedade, ela ainda é hoje no modelo verticalizado, né? Então, ele é vertical. Pensar um prédio bem grande. Para esse prédio ficar de pé, para a estrutura social ficar de pé, é muito importante que tenha esses pilares de opressão que organizam essa verticalização da sociedade. Então, o racismo, o machismo, a pobreza, a desigualdade, a LGBTfobia, a xenofobia, são pilares que estruturam as desigualdades dessa sociedade que ainda é verticalizada. Dá para a gente dar exemplos de racismo estrutural? Para a gente tornar bem claro na cabeça das pessoas? Lógico, o racismo estrutural é aquele que determina na nossa sociedade quem vai viver e quem vai morrer. Não é à toa que a cada 23 minutos um jovem negro é morto pela bala da polícia. O racismo estrutural é esse que coloca negros e negras, em sua grande maioria, nos presídios e minorias nas universidades. É esse que exclui nas políticas públicas, né? Que não tem aquele olhar de equidade, tratar o outro na sua diferença, para cuidar e favorecer a igualdade. É esse racismo que faz com que as mulheres negras ganhem 60% menos se comparado a homens brancos nos mesmos postos de serviço, né? Então, é um racismo que organiza essas relações de poder, que determina lugares e não lugares na sociedade. Recentemente eu tenho lido bastante coisa e a mídia tem trazido um conceito importante que não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, porque a gente tem que se incomodar com coisas e que a gente vive constantemente, tem a ver com o que você está falando. A gente tem que se incomodar de que no clube não tenham as pessoas negras, tem que se incomodar se na liderança da empresa não tem pessoas negras, a gente tem que se incomodar com esse tipo de coisa que escancaram esse racismo estrutural. Queria que falasse um pouquinho como que a gente pode agir, não só não ser racista, mas também ser antirracista. Eu falo muito do testinho do pescoço, né? Que é você chegar num lugar, girar o pescocinho para o lado, girar o pescocinho para o outro, tentar ler esse espaço. Quantos negros e negras tem ali? Na nossa sociedade, nós somos 54% da população. Então, qualquer lugar que você esteja, que não tenha pelo menos uma metade ali, né, de negros e negras, significa que é um lugar privilegiado. É um lugar que não está promovendo a igualdade, é um lugar que reproduz e reforça
dimensões de privilégio e hierarquia social, né? Então, é fundamental a gente também fazer esse exercício, né? De pensar os lugares que nós ocupamos e como é que eles estão dispostos nessas relações de poder. Sem dúvida nenhuma, a Angela Davis estava muito certa quando disse isso, que não basta só ser racista, tem que ser antirracista. E para nós, esse antirracismo tem que ser uma prática cotidiana, sabe? Você tem que exercer ele no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com a sua família. Quando estiver formulando uma política pública, um texto, pensando num congresso, um seminário, tem que ter esse antirracismo. Não dá para o antirracismo ser uma data no 20 de novembro, ou uma hashtag no Twitter, uma publicação no Instagram quando estiver na moda, né? Tem que realmente fazer parte do nosso dia. Bacana. Você estava comentando que o racismo organizou essas relações de poder, né? E na sociedade brasileira a gente já teve várias fases. Uma primeira da escravidão propriamente dita, em que isso é onde estava nascendo e enraizando fortemente esse racismo. Depois, na primeira metade do século XX, quando a gente começa com a abolição gradual da escravidão, mas ainda muito associada a uma negação de que havia racismo, né? Então tinha a abolição, mas havia ainda muito forte o racismo. Já depois, lá dos anos 60, a gente começa a ter uma visibilidade melhor do tema, e começa a abordar ele de uma maneira mais explícita, e usar o termo, ele vem mais à tona. E atualmente a gente fala que o racismo é uma patologia social e não a patologia do indivíduo. Você acredita que a gente tem avançado com relação ao preconceito como sociedade e que esse é o caminho? Nesses pouco mais de 100 anos, o que nós, no movimento negro, chamamos falsa abolição, infelizmente, a reparação que o povo negro tanto precisa nunca chegou. Nós trabalhamos mais de 400 anos como escravizados nessas terras, e no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Não se pensou, não se preparou um país para os negros e negras que aqui ficaram, né? E para acabar de completar essas dificuldades que nós temos no nosso país de promover essa igualdade plena, no pós-abolição, o Estado passa a operar com duas estratégias. Primeiro, é de negar que raça existe no nosso país. Então, vem aquela ideia da democracia racial, depois a gente consegue denunciar e dizer que é uma mentira, que não. Nós não somos tratados da mesma forma, porque nós não somos lidos da mesma forma, por isso nós não somos todos iguais nesse país. Existe sim negro, existe sim branco. Nós vivemos uma sociedade que é racializada. E a segunda estratégia foi operar com raça para promover essas hierarquias sociais e essas desigualdades, né? Nós temos avançado muito, e isso é muito fruto da luta do movimento negro brasileiro e também do movimento negro numa escala global, né? Como você disse aí, nós tivemos grandes ascensos na história da humanidade, assim, no século passado, no século XX, porque a organização negra vai tomando cada vez mais espaço, profundidade e dinâmica. Aqui no Brasil, desde a Frente Negra Brasileira, a década de 30, com Abdias do Nascimento, depois com a fundação do MNU, o Movimento Negro Unificado, ao Negros, APNs, né, a Educafro. Então, um conjunto de movimentos organizados que se articulam para promover esses debates e promover dinâmicas de reparação e de igualdade. Infelizmente, o sentimento que eu tenho é que a gente vive alguns momentos cíclicos. Nós avançamos muito no debate em determinado momento na década de 60. Infelizmente, caímos aí numa onda de novo conservadora, cheia de ódio, opressora, preconceituosa, né? E agora nós estamos vivendo de novo esse ascenso das lutas raciais, muito fruto de uma tensão racial que está sendo cada vez mais mostrada no nosso país e no mundo, né? No incidente do George Floyd lá nos Estados Unidos, o Will Smith disse: o racismo ele não está pior, ele só está sendo filmado. E a gente sabe que filmado ele tem essa potência de viralizar com as redes sociais, com os aplicativos e chegar em mais pessoas. Então a crueldade, a perversidade desse racismo é tamanha que ele tem a capacidade de ir se adaptando aos momentos e aos processos políticos que a gente vive. Então, a gente
sempre analisa que, à medida em que nós, negros e negras, avançamos em direitos, as pessoas que são brancas, privilegiadas, herdeiras da Casa Grande, vão retroceder um pouco nos seus privilégios. Por exemplo, o que antes era um signo, um código de privilégio muito importante, que era, né, ser um doutor, formar em medicina, direito, hoje alguns, poucos negros, conseguiram também esse título, né? Viajar, andar de avião, né? A gente já ouviu que o aeroporto está virando rodoviária porque tem preto, tem pobre demais. Então, à medida que a gente avança em direitos, as pessoas que são historicamente privilegiadas retrocedem nos seus privilégios, e esse campo é um campo de constante tensão. Não é um campo, né, tranquilo, de boa, vamos aí construindo igualdade. É um campo de muita tensão. E o racismo ele vai se reorganizando, se readaptando. Vide, por exemplo, que nós estamos vivendo agora. Em meio a uma pandemia, as ações policiais nas periferias aumentam, a violência policial aumenta. Então, nem dentro das suas próprias casas, os negros e negras pobres que moram na favela, na quebrada, estão seguros, porque ali a polícia tem direito de entrar e entrar do jeito que quiser até sem mandado. Então, o racismo ele vai se organizando. Tem um autor que eu gosto muito, chama professor Kabengele Munanga, ele vai dizer isso, que o racismo ele é um crime quase perfeito, porque ele tem a capacidade de se adaptar às mais diversas situações e conjunturas. A gente tem, a nível mundial, diferentes formas de manifestação do racismo, com raízes diferentes, e nem sempre ligada à raça negra, mas a outras etnias que também nem sempre são minorias, né? Porque a gente, na verdade, aqui no Brasil não é a minoria, mas que são oprimidas por essas relações de poder. Esse movimento mundial, você falou até das relações, das redes sociais, da possibilidade de ampliar, mas também a gente está falando de um mundo cada vez mais globalizado, em que essas minorias étnicas, nem sei se são sempre minorias, mas essas etnias mais oprimidas, elas começam a ganhar força independente da sua origem, da sua raiz, ou a raiz do próprio racismo. Você acredita que esse movimento mundial tende a crescer? Olha, como você disse, né? Nós somos minorias políticas, não minorias quantitativas, porque nós realmente somos maioria da população no Brasil. À medida em que a gente faz luta e avança nesse debate, também vai gerando movimentos que são irreversíveis, como, por exemplo, da tomada de consciência, né? A partir do momento que um preto, uma preta de quebrada, de periferia, conseguiu entender a chave do racismo, como que se organiza essas relações sociais, dificilmente nós vamos voltar para aquele lugar da subalternidade e nós, mulheres negras, como se o quartinho de empregada fosse a única alternativa, a única solução. Então, esse processo de tomada de consciência, eu acho que é o principal que está acontecendo hoje, na nossa geração, principalmente. E eu acredito muito que esse movimento tem a capacidade de cada vez mais ganhar força, porque em todo lugar em que a escravidão de negros, de indígenas, foi algo fundante daquele território, em todo lugar que seja diáspora africana, as violências são sentidas e percebidas majoritariamente da mesma forma. Em que pese determinados lugares terem vivido processos sociais um pouco diferentes, então, por exemplo, nos Estados Unidos teve um apartheid, né, social muito demarcado, aquela coisa de bebedouro de branco, bebedouro de negro, poltrona, entrada, ônibus, ter sido muito demarcado, ainda assim, as violências sistêmicas que os negros e negras vivem, que são fruto desse passado, né, de escravidão, são muito parecidos em todo lugar. Seja na violência policial, seja no subemprego, nas péssimas condições de trabalho, no processo de encarceramento em massa, no genocídio. Então, como é muito semelhante e parecido, vai realmente ganhando muita força, muita potência. Vamos entrar na questão da escola, Dandara. A gente está falando com gestores de escola, né? A gente está aqui com gestores, educadores, e esse tema, obviamente, não tem que ser pontual dentro da escola, ele tem que ser em rede dentro de todos os assuntos. O
documentos iniciais que abordaram essa questão pediram para tratar temas de literatura portuguesa de origem africana, com temas, você teria que ter no seu currículo coisas pontuais. Com a chegada da base, ela fala de algumas competências, inclusive socioemocionais, que abordam a questão da empatia, da inclusão, da resiliência, de uma série de outras questões que ficam um pouco mais intrínsecas no processo, no currículo. Você acha que esses documentos, a base em si, ajuda a evoluir essa discussão num sentido mais macro, e mais organizado, mas de maneira mais intrínseca? Eu acho que a base avança no que diz respeito ao debate de diversidade, de inclusão, né? De trazer sempre essa percepção de que somos múltiplos, diversos. Agora, nós ainda passamos por uma questão que é central, em que a gente precisa dar nome para as coisas, sabe? Eu acho que não basta mais só a gente dizer na educação de bullying, de preconceito, de discriminação. A gente precisa dar nome, dizer o que é, como se manifesta. Nós precisamos dizer que o importante a ser trabalhado na questão das relações étnico-raciais é o racismo, como ele se estrutura, a contribuição dos negros e negras para a constituição do nosso país, né? Então, dar nome para as coisas eu acho que é muito importante. Quando a gente for trabalhar esses temas todos que a base propõe para a gente, nós precisamos realmente alocar ele em grandes debates que são fundamentais. Legal. Uma escola que quer questionar, quer começar a trabalhar com isso, que quer questionar de como ela trata as diferenças, a diversidade, a questão do racismo, discriminação, sexismo, as violações de direitos humanos, como que ela pode começar olhando para o seu cotidiano, olhando para o seu espaço escolar, como que esse assunto tem que ser tratado pedagogicamente? Ela está no currículo a qualquer momento, ela tem que iniciar até para ganhar força e até, como você falou, ser escancarado, ser demonstrado e aparecer, ou tem que organizar um movimento social dentro da escola? Como que a escola que quer começar esse assunto de maneira responsável deve fazer? Eu acho que é muito importante usar normativas legais que já foram aprovadas e que tem uma série de orientações por onde, como e como articular ou como fazer. Como, por exemplo, a Lei 10.639, que depois virou a Lei 11.645, que trata do ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, em todos os níveis da educação, de forma transversalizada, especialmente nos ensinos, né, de história, geografia, língua portuguesa. Eu acho que toda e qualquer escola que quer pensar essa inclusão precisa começar primeiro refletindo o seu lugar, refletindo da onde parte, qual é a comunidade escolar, quem é o seu público-alvo, com quem que você está trabalhando. Porque se você tiver numa escola que seja de centro, que atende, em sua grande maioria, alunos de classe média e, em consequência, alunos brancos, você vai precisar trabalhar racismo a partir da dimensão que nós somos racializados, que essa racialização determina esses lugares, não lugares, e partir para esse movimento de empatia, de reconhecimento de si mesmo, das pessoas que não são negras, que frequentam essa escola, e trabalhando isso, né, em todo o processo de escolarização. Se você está numa escola de periferia e quer abordar temas raciais, é muito importante olhar para os seus estudantes, para quem está ali no dia a dia de sala de aula, de forma a incluí-los nesse processo. Eu digo isso porque recentemente eu fui numa... Recentemente, assim, né? Ano passado. Eu fui numa escola de periferia trabalhar literatura negra, poesia. E aí a professora de literatura organizou uma competição, uma feira literária, as pessoas escreviam poemas para competir entre si. E tinha muita coisa legal. A professora fez um stand enorme contando a história da Maria Carolina de Jesus. Foi muito bonito. Mas eu entrei no auditório com ela e eu percebi que alguns estudantes foram lá na frente falar, mas outros ficaram lá no fundo. E eu conhecia um pouco dos alunos que estavam lá no fundo. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinham 3 meninos
que organizavam uma batalha de rap, de slam, de poesia, todo fim de semana, na praça ao lado da escola. E eles nem sequer tinham apresentado uma poesia, porque eles achavam que não era, que não precisava, que era ruim o que eles faziam, que o que eles estavam produzindo fora da escola não cabia dentro da escola. E eu bati um papo com eles, no fim, assim, eu convenci eles de ir na frente e apresentar um slam. E um dos slams que eles apresentaram foi sobre violência policial ali naquela quebrada, ali naquele bairro. A professora ficou muito emocionada, me agradeceu muito, e ela não sabia. 3 alunos dela que estavam ali organizavam essa batalha de slam de poesia todo sábado na praça ao lado da escola. Então, olhar para a sua realidade é muito importante, né? Para começar a fomentar esses tipos de debate, assim, né? A partir dessa ação realmente local, focada, direcionada. E eu acho que é muito importante andar de mãos dadas com os movimentos sociais, com o movimento negro da cidade, com a pasta de igualdade racial, de combate ao racismo, da Secretaria da Educação, da Prefeitura, do Governo do Estado, para ir propondo também formação continuada para esses professores e gestores. Nós sabemos muito bem que muitas vezes a formação, né, na graduação, ela é muito deficitária, muito aquém do que a gente precisa para trabalhar essas relações étnico-raciais. Então, essa dimensão de formação continuada também é muito importante. Você tocou agora num tema que é da comunidade como um todo. Eu até usaria aqui o tema que a Helena Singer utiliza, que é território educativo, né? Esse espaço que não é só escola, essa comunidade toda que está envolvida e que também traz as famílias, né? A escola precisa tomar, independente se ela está lidando com o opressor ou com o oprimido, porque são trabalhos que tem que fazer com as duas pontas, independente disso, ela precisa tomar muito cuidado para envolver toda a comunidade e não transformar isso num conflito interracial, porque não é uma coisa de um mais com o outro, é de uma harmonia, da diversidade em que cabem todos. Aliás, dos grandes objetivos da base é a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. Para isso, ela precisa envolver todo mundo. Então, vamos tratar agora um assunto específico, como que eu trato com os pais, porque independente da escola ter uma proposta, e a gente entende que um pai, quando matricula numa escola, ele casa com a proposta da escola, né? Ele deveria casar com a proposta da escola e, portanto, ele ia ter uma afinidade. Mas nem sempre acontece. A gente tem alguns polos que a escola está fazendo um trabalho muito bacana, mas tem os pais que ainda trazem, por sua formação ou por uma ignorância no tema, acaba trazendo informações que ficam conflituosas para esse aluno. Como que a escola pode tratar com as famílias? Eu acho que todo qualquer espaço em que as famílias sejam chamadas para a escola precisam ser espaços muito produtivos, formativos, dinâmicos, de troca. Não pode ser aquele negócio assim, nossa, né, a mãe, o pai, a avó, o tio trabalhou o dia inteiro durante 8, 10 horas, saiu do serviço cansado, chegou na escola só para ficar ouvindo, e não participando ativamente desse processo de construção. Então, realmente, quando esses familiares não se sentem parte, não entendem o porquê, a necessidade, a urgência desse tipo de formação, eles realmente podem ficar contra, né? Por não entender a dinâmica, a potência, a necessidade. Então, acho que envolver nesse processo também de planejamento das ações, né? De organização das atividades, atividades extraescolares, seminários, feiras, mostras, trazer também a realidade dessa comunidade escolar para o dia a dia é muito importante. E pensando, aqui eu tenho uma mãe que ela é de uma escola de samba. Então, na próxima reunião de pais, quem vai falar sobre cultura negra, resistência, pertencimento cultural vai ser essa mãe. Não precisa de ser, né, a coordenadora ou a pedagoga, a professora ali, a coordenadora desse processo. Se eu quero desenvolver um trabalho, então, de valorização dos saberes culturais presentes naquela comunidade, e eu sei que naquela comunidade tem uma raizeira, uma benzedeira, eu vou chamar essa pessoa que a gente chama, né, de mestre do saber, mestre do conhecimento, para participar, para construir, para fazer junto e fazer com, né, que é importante.
Acho que a gente podia aprofundar um pouquinho mais esse tema da questão de criar o repertório desses alunos com relação às diferenças étnico-culturais, porque a gente tem, e aí eu vou abarcar mais até do que a cultura negra, eu vou ampliar todas. Você ter contato até dentro do nosso país com cultura nordestina, com os sulistas, com quem quer que seja, da gente apresentar para esses alunos e eles não terem estranheza com aquilo que é distante do universo deles, ampliar esse repertório. Então, como que a gente traz esses movimentos? Porque se eu não tenho na minha comunidade, pode ser que aconteça, eu não tenho a mãe que participa da escola de samba, eu não tenho a bezendeira, eu não tenho o professor de capoeira, pode ser que eu tenha um universo mais restrito. Como que eu faço para aproximar essas culturas e trazer esse repertório para os alunos? Eu acho que um primeiro movimento que é muito importante é positivar essas culturas, porque na nossa sociedade, né, elas são muito negativadas, assim, né? O que vem do negro é ruim, o nordestino vem daqueles estereótipos, o asiático, o indiano. Então, acho que positivar essas culturas e essas construções sociais é muito importante. E fazer também processos de troca, né, de experiência. Então, quem já conheceu, quem já foi, quem sabe o que tem naquele lugar, como é que se vive, como é que é a cultura, como que se manifesta. Então, acho que esses intercâmbios culturais também é um momento que fortalece muito essa percepção de que nós, negros, indígenas, nordestinos, temos uma contribuição muito importante, muito rica para tudo que tem no nosso país, né? Os nordestinos ajudaram a construir as grandes cidades, os negros também. Então, acho que positivar essa presença, essa construção, é algo bem legal, assim. Quando a gente fala do professor, você também tocou no assunto a questão de formação de professores e gestores, porque creio que todos nós a gente tem muito para aprender, porque a gente vem replicando modelos que não abordavam essas questões, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aprender. Mas uma discussão também que aparece muito, muito forte é que, embora eu do meu ponto de vista, educar já é um ato político, não é político partidário, mas é um ato político, vem muito falando que o professor tem que ser neutro. O professor tem que ser neutro nessas questões? Neutro só sabão de bebê. E às vezes shampoo de coco também é neutro. Porque não existe neutro, gente neutra, assim. Por quê? Quando você escolhe não falar, não corrigir, não entrar naquele assunto, você está tomando um lado, né? E muitas vezes esse lado da abstenção de um debate é um lado que favorece a opressão, a discriminação, porque é como se você autorizasse aquele comportamento. Então, como você ouve o seu aluno xingando o outro de um termo pejorativo, preconceituoso, e você prefere não entrar, é como se você estivesse reforçando esse comportamento, dizendo tudo bem, você pode fazer isso, que não está errado, pode continuar fazendo, sabe? Então, acho que a gente tem sempre que se posicionar, entender que educar é essa prática, né, constante, vivida, que está muito para além daqueles conteúdos curriculares, que também está nas relações, e que se a gente consegue entender a importância de colocar no PPP que nós queremos formar cidadãos críticos, autônomos, conscientes, a gente tem que fazer isso na prática, né? Uma escola que tenha, e que tem, né? Acho que nenhuma escola passa batido com a questão de bullying, né? E tem bullying diretamente relacionado às questões raciais que a gente entende que precisam ser combatidas. Como uma escola pode lidar com esse tema de racismo de uma maneira consistente, sem gerar conflito, porque obviamente também está falando de escolas particulares, que os pais acabam tendo uma ingerência sobre a escola como um todo, e que bacana, eu também acho que os pais têm que fazer parte da escola como um todo, mas elas não podem determinar o que é da identidade da escola, o que é a missão da escola, o que é o projeto da escola, enquanto identidade mesmo dessa escola. Mas como que a escola pode lidar com essas questões de bullying sem gerar um conflito? Eu acho que tem que apostar muito em processos formativos e educativos, num viés assim de mão única de construção, muito sólida. Então, por exemplo,
As crianças que são negras precisam entender o que é o racismo, precisam aprender a se colocar, a não aceitar comportamentos, não naturalizar comportamentos. As crianças que não são negras precisam ser ensinadas a exercitar a empatia, a se colocar no lugar do outro, da outra, perceber que aquele comportamento que ela desempenha muitas vezes está provocando dor, sofrimento no outro. Não dá para a gente levar as coisas numa piadinha, numa brincadeira. Promover a igualdade racial, a promoção da igualdade racial no ambiente escolar é pensar realmente o lugar das pessoas negras e não negras nessa promoção de igualdade, né? Fortalecendo, intercalando aí essas ações, iniciativas que vão fortalecendo a promoção da igualdade. A gente precisa, a escola precisa ter um cuidado também para não trabalhar com estereótipos, né? Não criar arquétipos ou quase caricaturas do que é essa a questão negra, é trazer ela na sua verdade. Você concorda com isso? Com certeza, século XXI, 2020, já passou da hora da gente abolir algumas coisas do nosso dia a dia, sabe? Do ambiente escolar. Lápis cor de pele não existe, aquele lapisinho rosa não favorece nada na construção da identidade das nossas crianças. Quem tem no Brasil aquela cor de pele rosa, né? Ninguém. Ao Porquinho. trazer as ilustrações, os desenhos, não dá para colocar só figuras que representam crianças brancas, sem colocar também crianças negras. Não dá para fazer festivais, feiras, mostras, em que as pessoas em destaque, em protagonismo, serão apenas as pessoas brancas. Promover a igualdade é também pensar que nesses espaços tem que ter negros e brancos. Vou dar um exemplo: festa junina. A gente tem sempre aquela figura da noivinha e do noivinho, né? E, historicamente, quem é a noivinha? Quem é o noivinho da festa junina? A rainha da pipoca. Então, a gente tem que rever as dimensões de representatividade que a gente constrói na escola, né? E a gente tem que pensar em movimentos que realmente não reforcem o estereótipo. Não dá para trabalhar a questão racial apenas no 20 de novembro, chamando uma escola de samba, um grupo de capoeira para ir para a escola, trabalhando essa questão da cultura negra folclorizada, né? Como se a gente estivesse ali quase que num zoológico, vendo animaizinhos passando. Não dá. Nós temos que tratar essa questão racial com muita seriedade. É transversalizada no currículo, é dia a dia no nosso cotidiano escolar, né? É trazendo as questões raciais para todo e qualquer debate que a gente faça. Ah, nós vamos fazer uma feira de ciências. Tem que ter questão racial. Nós vamos fazer uma mostra de história, de geografia. Tem que ter questão racial. Então, ler a história do nosso país, a Constituição, qualquer iniciativa que a gente faça, é fundamental que tenha a questão racial no centro, mas de forma a produzir outras imagens, identidades, subjetividades, representações, não fortalecendo aí realmente essa dimensão de estereótipo, né? A gente tem uma outra conversa necessária que vai falar de inclusão. É claro que a gente vai dar uma ênfase, porque é o tema da palestra, das questões mais de alunos com dificuldade de aprendizagem, mas a gente vai abordar essas questões também de inclusão de todas as, e não só uma questão étnica, mas também questões que envolvem esses perfis construídos de beleza, de corpos, de comportamento social, ou de qualquer profissão que você tenha, qualquer movimento. Então, a gente vai tentar mostrar que esse ambiente é amplo, né, e cabe todo mundo, e que beleza que a gente possa celebrar a diversidade. Quando a gente fala especificamente essa questão de inclusão, a gente passa também para entender quem que aprende com essa história, porque não é só o negro que é beneficiado, né? A sociedade é beneficiada, todo mundo aprende com isso, né? Como que a gente pode deixar claro isso para todo mundo, para entender que se meu filho tiver nesse movimento mais amplo de aceitação, de não discriminação, ele vai ser uma pessoa melhor. Como que eu posso comunicar isso para os pais, de que a gente é bom para todo mundo? Construir uma sociedade justa, igualitária, fraterna, com menos desigualdade social, opressão, violência,
uma sociedade fundada nesses valores de justiça, paz, é algo que beneficia todo mundo. Porque se a gente tiver menos pessoas em situação de miséria, de vulnerabilidade, diminui muitos outros fatores sociais, né? Nós queremos uma sociedade em que todos e todas possam viver bem. E viver em comunidade é isso, viver em troca, em fortalecimento, né? Então, acho que é muito importante a gente entender isso mesmo, que combater o racismo não é sobre ter uma superioridade negra, né? Nem combater o machismo não é sobre ter uma superioridade feminina, é sobre igualdade, igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, igualdade de condições, é equilibrar um pouco mais essa balança. Bacana. Para a gente encerrar com essa nossa conversa, vou pedir para você dar um recado para todo mundo que está ouvindo, para o educador, para a sua experiência que você já teve, tudo isso que você viveu como pessoa e agora como educadora, como uma militante nessa causa, você dá um recado para quem está nos ouvindo. Olha, gente, exercer esse combate ao racismo é realmente uma prática cotidiana que demanda de nós iniciativa, investimento, estudo. Nós temos muitas produções bacanas no nosso país, muita referência bibliográfica, muito texto, muito plano de aula que nos orienta, que nos ajuda, muita literatura negra. Então, acho que a gente tem que realmente exercitar isso e começar a buscar essas práticas inovadoras. Nós queremos realmente transformação social, transformar a nossa sociedade, principalmente através da educação. Paulo Freire dizia, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, nós queremos uma educação libertadora para romper com esses ciclos de opressão. Entendendo que essa luta do combate ao racismo não é uma luta que começa e nem termina em mim. Eu sozinha não vou conseguir solucionar os problemas da nossa sociedade, mas é fundamental que a gente entenda que esse processo contínuo precisa continuar existindo. Nós temos uma tarefa que é ancestral, que é de combater o racismo e promover a igualdade. Nós temos a responsabilidade de deixar um futuro melhor para aqueles e para aquelas que virão depois de nós. A educação, sem dúvida nenhuma, é uma arma muito potente, é algo que nos engaja, que nos mobiliza, porque a gente consegue ver na prática transformações, mudanças de comportamento, que estão muito para além de uma questão individual. Porque quando a gente muda a forma de pensar, de comportar e de agir de um estudante, de um aluno nosso, nós estamos desencadeando uma cadeia de transformações. Ele vai para casa com outro tipo de comportamento, ele vai inserir na sociedade com uma outra forma de comportamento. E nós acreditamos que de gotinha em gotinha, nesse baldinho da revolução, da transformação, vai transbordar e vai mudar de fato o que nós vivemos. Adorei a nossa conversa, Dandara. Adorei, obrigada pela sua participação. Espero que a gente tenha outros momentos para continuar a aprofundar essa conversa. Obrigada para vocês que acompanharam também essa conversa. Espero que esse tema e essa conversa se tornem muitas conversas em outros espaços, que isso suscite outras discussões nos espaços escolares que vocês pertencem. E muito obrigada. Obrigada eu, gente. Eu que agradeço.